Bom dia a todos, hoje é 7 de setembro de 2016, hoje é feriado no Brasil, não é? Aqui na Europa trabalhamos normalmente. Um beijo a Irene, bem-vinda. De ouvir a senhora, que bom, Irene, que você tá aqui, que gracinha, bem-vindo, um beijinho pra você. Obrigada, Andréa, pela prece. Tudo bom, né, pessoal? Desculpa aí a questão do atraso. Olha que beleza, Flor. Só notícia boa hoje, gente. A Flor vai ser vovó, que belezinha. É aniversário, então presente dobrado, né, Flor? Presente de Deus dobrado, que maravilha. Eita, Flor, já tô imaginando você costurando coisas lindas, as coisinhas assim pro quarto. Vai ser uma coisa linda, não é? Tô lhe dizendo. Artesã é artesã. Com muito capricho, né, Andréa? Com certeza. Coisa linda, linda. Deus te abençoe, viu, Flor? Seu netinho ou netinha, seu filho, a mamãe. Que vocês sejam, assim, bem iluminados, assistidos pela espiritualidade que você merece, viu, Flor? Gente, então, bom dia. Já dei bom dia pra vocês, mas bom dia aos outros que estão chegando, aos novos. Deixa eu ver se minhas configurações estão feitas direitinho aqui. Não tá ou tá? Não tá. Postar, eu tenho que... Agora eu salvei. Então o pessoal também do GE, né, que vai ouvir esse áudio, beijo pra todos e um beijo também pro pessoal que a gente não conhece, mas que acaba, vamos dizer assim, de paraquedas esses áudios nas mãos. Então um beijo a todos, que Jesus abençoe os vossos lares. Recomeçando o nosso livro Recordações da Mediunidade, que é o capítulo das reminiscências de vidas passadas. Hoje um pouquinho diferente, porque vou te explicar o porquê. Porque a Dona Ivone, ela vai continuar contando aquele caso dela, que ela tá lá no cemitério, e que ela tem experiência de ver o cemitério. Ela tá no cemitério em Barra Mansa, tá? Uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, e ela vê o cemitério do próprio Portugal, onde ela foi enterrada na sua encarnação anterior, quando ela era esposa de Roberto. Então, naquele túmulo que ela chora, que ela fica enlouquecida, está o seu corpo, está provavelmente o corpo do próprio Charles, que é um túmulo de família, está o próprio Roberto, a filhinha, enfim. Então, só que a gente não vai parar por aí. Por que diferente? Porque ela vai trazer uma citação de um médium, que é o seu Zico Horta, Manuel, certo? O seu Manuel Zico Horta, conhecido como Zico Horta. E nós vamos falar dele para vocês, porque quando a Dona Ivone cita personagens do movimento espírita brasileiro, é interessante a gente ressalir, né? Subir, achar, descobrir essas biografias, porque são memórias da nossa história, e que é importante que os novos que estão chegando, ou quem nunca ouviu falar, conhecer essas pessoas, que às vezes se encontram no além, muitas vezes anonimamente, não é? Trabalham conosco nos grupos espíritas e nós não os conhecemos. Então, vai ser um pouquinho diferente, porque nós também vamos conhecer, junto com Dona Ivone, porque são citações dela mesmo, do Senhor, o médium Zico Horta, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a continuação do livro Recordações da Mediunidade. Um segundinho. Entremente, fato singular se verificou algumas poucas vezes, e que, na citada ocasião, eu não sabia compreender, mas que, com o decorrer do tempo, o conhecimento mais amplo da doutrina espírita e a experiência adquirida no contato da mediunidade, convenceram-me tratar-se de um estado como que a expansão da subconsciência, fenômeno psíquico, portanto, certamente mediúnico, visto que a mediunidade não implica tão só o intercâmbio com entidades desencarnadas, mas também um complexo de fatos e acontecimentos ainda não devidamente estudados e classificados.
Eis aí minha primeira pausa com vocês. Para quem tá chegando agora e vai ouvir esse áudio pela primeira vez, a Dona Ivone, quando nova, em torno a 15 anos, ia passear dentro de um cemitério. Eu já expliquei para vocês que ela está nesse cemitério, ela tem uma vivência assim, muito real, como se ela estivesse nesse cemitério de Portugal. E ela diz o seguinte aqui, na continuação, que com um estudo mais aprofundado, conhecimento da doutrina espírita, ela pôde compreender o que é que estava ocorrendo. Ela usa a expressão subconsciência, mas hoje existem alguns estudos que se classifica assim, que a subconsciência faz parte das nossas lembranças da vida atual e que a gente esquece. Então, assim, a vida depois do nascimento, a infância, traumas, enfim, é o que é classificado de subconsciência. E o inconsciente seria as lembranças anteriores à vida, seria as lembranças reencarnatórias, tá certo? Que é só uma questão de classificação, mas pra gente esclarecer. E ela diz que, tratando-se então, portanto, de um fato mediúnico, curioso, por quê? Porque ela tá tendo experiência sua, pessoal, não é? Mas ela tem razão. Porque se vocês lembram, ela diz não é somente o intercâmbio com os desencarnados. Em que sentido? A flor recebe a mensagem de um espírito, mediunidade. Ok. A flor toca num objeto e vê a história desse objeto. Psicometria. Fenômeno do indivíduo. Então, é um fenômeno da alma do indivíduo. É o que a gente conhece como fenômeno anímico. Certo? Mas como esses fenômenos se misturam, muitas vezes podem acontecer independentes, mas se misturam. O da Dona Ivone, apesar dela fazer uma viagem intrapsíquica nessas lembranças do inconsciente, também era um fenômeno mediúnico. Por quê? Vamos fazer essa pergunta a Diana, que não está presente. Então vamos fazer essa pergunta a Dona Edna, a Andréa, ao Dudu, que é muito aplicado nesse estudo, ele estuda com afinco, né, Dudu? Com afinco. Então, se é uma experiência intrapsíquica, ela fez uma viagem interior com ela mesma, certo? Uma expansão, ela vai usar essa expressão depois, uma expansão do subconsciente, mas uma expansão do inconsciente, né? Mas assim, corretamente falando. Por que ela classifica também, portanto, como um fenômeno mediúnico, já que é um fenômeno pessoal? 1, 2. Então. Bora, gente. Bora, Dudu. Por quê? Qual é a lógica? Quem é que fica assessorando ela nessas saídas do corpo? Quem é que pegava ela para passear, tirava ela do corpo, levava ela para passear? Quem é que induzia o transe? Não era um transe natural, era um transe induzido. Roberto. André disse ali pra gente, porque ela era levada, era o espírito Roberto, a entidade Roberto, né? Como a gente quiser chamar. Ora, se o espírito induzia tudo aquilo e ele tinha uma participação direta com ela por causa de uma questão de afinidade e tinha o dedinho, né? Na verdade, não o dedinho, mas toda a mão e o braço do Roberto, o fenômeno não era somente um fenômeno anímico. Tinha intervenção de um outro, que era um espírito. Portanto, era um fenômeno também medianímico, né? Assim, classificando com todas as letras. Porque é um fenômeno que partia dela, essa viagem, mas induzida com a presença de Roberto, que fazia com que ela ficasse vendo e revendo aquelas cenas. Então, tem coerência na fala da Dona Ivone, né? O nosso espírito, não devemos esquecê-lo, é um repositório de forças incomensuráveis. Possuímos em nossa organização espiritual poderes múltiplos e ainda longe de nos encontrarmos
de nos encontrarmos, de avaliá-los na sua profundidade. Então, nós estávamos nos anos 60 com os recursos que tinham informações da época. Hoje temos muito mais recursos e informações. Não conhecemos o perispírito a 100%, mas já temos muito mais estudos sobre essa questão do desdobramento, como funciona, o porquê, mecanismos, não é? A influência, por exemplo, desses desdobramentos no nosso corpo físico, na nossa vivência material. Então, nós temos N pesquisas referentes a essa influência. Hoje, na nossa mão, né? Que nós teremos que fazer um estudo só para isso, né? Vamos adiante. Não afirmarei, portanto, que o fenômeno que me acometeu algumas vezes durante os passeios ao cemitério fosse um transe mediúnico na sua feição comum. Olha como ela frisa, né? Bate um pouco, porque ela lida com o movimento espírita. E o movimento espírita é um movimento movimentado, como diz o Divaldo. O movimento espírita é um movimento movimentado. Então ela fazia questão de dar explicação doutrinária, para depois, né, nego não apontar o dedo. Então ela diz assim, olha, não era um transe mediúnico de uma feição comum, mas o que é certo é que a ocorrência deverá ser apreciada como talvez uma variante do fenômeno de regressão de memória, súbita intromissão de recordações contidas nos arquivos do perispírito provocada por um agente espiritual, o qual não seria outro senão o próprio amigo Roberto, que assim mesmo procedia durante os transes de desdobramento do meu espírito, e, portanto, fenômeno implicando uma faculdade. Perfeito, né? A colocação dela. Então, olha, como eu tinha explicado para vocês, era um fenômeno que tinha participação de Roberto. Nas citadas ocasiões, pois, eu começava pressentindo a presença espiritual de Roberto, sem, contudo, distingui-lo com evidência. Subitamente, entrava a sofrer angústia insuportável durante a permanência no cemitério. Procurava dominá-la, mas era impotente para consegui-lo, porque ela existia muito dentro do meu ser. Era o mesmo estado de sofrimento moral, experimentado na infância e durante os desprendimentos em espírito, quando me reportava ao passado. Levantava-me então de onde me sentava e começava a visitar os jazidos e túmulos de mármores à procura do túmulo de Roberto. Adivinha minha certeza de que ele estava sepultado ali, que talvez estivesse vivo sob a terra. Atroz saudade me torturava o coração. Confusão insuportável desorientava o meu raciocínio. Eu me sentia como aérea e vaga e chorava, acometida de dor moral deprimente, como se o coração se despedaçasse. Aprofundava-me pelo cemitério adentro, procurando os recantos mais sombrios, chamando sempre pelo nome, como que atingida de uma volúpia de dor e desgraça. Mas não perdia totalmente a consciência do estado presente, tanto assim que me esforçava para não gritar e despertar a atenção de estranhos que por ali se encontrassem, conseguindo, assim, atenuar o terrível impasse que se apresentava, independente da minha vontade, lembrando-me de tudo até os dias presentes. Eu imagino que vocês estão um pouco chocados com esse tipo de leitura, mas eu li até o final, que é para poder pegar um fio de raciocínio e não ter que cortá-lo, certo? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. O que está ocorrendo com a dona Ivone? Ela, quando ia ficando nesses transes, olha o que acontecia com ela. Sentia a presença de Roberto. Ela estava acordada, mas ela dizia não era um transe de fato, ou seja, incorporação. Mas ela entrava num sentimento de angústia tão profundo que ela percebia, certo? Que é como se ela vivesse aquela personalidade anterior. Vocês estão percebendo o que está ocorrendo com ela?
Então ela, de um certo modo, era lúcida. Por quê? Porque ela tinha a consciência de não gritar para não chamar a atenção dos estranhos, mas ela vivia aquilo muito profundamente no íntimo dela. Mesmo sabendo que ela era Ivone e ela estava reencarnada já no 1900, ela procurava o corpo, o jazido de Roberto, isso já no cemitério de Barra Mansa, né? Nesse tipo de transe também que ocorria com ela. Ela procurava o jazido, ela imaginava até que ele poderia estar vivo sob a terra. Olha que inferno íntimo que ela estava vivendo por causa da presença dele e a ligação que tinha os dois. Se vocês lembrarem aquela passagem do livro Memórias de um Suicida que eu trouxe para vocês tempos atrás, citei essa mesma passagem a semana passada, que ele mostra para o Camilo Castelo Branco, chama ela de Leila, né? Chama ela de Leila nesse trecho, não diz que é a Ivone, né? Chama ela de Leila e a vê de uma televisão e mostra pro Camilo Castelo Branco. Vocês lembram desse episódio? E mostra pro Camilo Castelo Branco. Ela tem 5 anos de idade. Quando ele sintoniza nesse tipo de televisão, a menina Ivone, de 5 anos, que estava brincando, tá? Ali com seus brinquedinhos, percebe a presença do Roberto, apesar dele não estar pessoalmente como perispírito, estava distante. E ela sente uma angústia arrasadora. A criança sai correndo, chorando desesperada. A mãe não entende o que está ocorrendo com a filha, justamente, né? E vai se esconder nos braços maternos. Mas ela, como criança, nem ela sabia porque que ela temia. E ele explica, né? Que ela temia a sua presença por vergonha do que tinha feito por ele. Olha que coisa, gente. Não é interessante isso? Então essa angústia que ela sentia era uma mistura de amor e tristeza, amor e remorso. E era tão forte para ela que mesmo estando acordada, ela vivenciava isso. O que eu disse para vocês semana passada é que quando a gente lê esse livro do Nivone, parece que quando não são fatos que ocorrem contigo, são fatos que já ocorreram com alguém. Com vocês já ocorreram isso? Eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver se vocês vão ser sinceros. De vivenciarem a vida normal da quando vocês reencarnaram, tá, gente? Não é coisa antiga, não. Já aconteceu de vocês passarem alguma cena da vida de vocês, a vocês sentirem assim fortemente que você era aquela outra personagem? E você tem intuito de fazer aquela coisa diferente, ou chamar o nome de alguém que é mais forte do que você? Ou até um choro que é mais um desabafo, que aquele choro não tem sentido, mas você necessita. E não é uma presença de um espírito, reparem bem. Porque isso pode ocorrer, você tá pegando a personalidade de alguém, né? Então você tá incorporando um espírito sofredor. Não é essa circunstância. É quando você sabe que aquilo é você mesmo. E aí você sabe que é um semitranse, mas aí você até quer tapar a boca mesmo para o povo não notar, mas você tem a necessidade de agir daquele jeito, é como se fosse mais forte do que você. São personalidades anteriores que latejam dentro de nós. Tem um caso de uma amiga muito curioso. Seguinte, ela se encontrava na cidade de Assis. Olha que coisa interessante. Ela se encontrava na cidade de Assis, num verão italiano. E aí ela estava naquela praça, embaixo da casa de Francisco, ainda rapaz, quando ele viveu com os pais e tudo. Chama Casa de Francisco. Tem um cartazinho lá, né? Explicando tudo. Ela foi tomar um sorvete. Ela tá tomando sorvete com a família e foi passear ali por baixo. Mas ela sentiu uma força assim tão potente dentro dela. Uma vivência assim que durou menos de 1 minuto, mas ela via-se claramente embaixo da janela.
de Francisco e gritando ele para ele descer, para eles saírem juntos, porque eram amigos de juventude, amigos de confusão mesmo. Você sabe que Francisco saía com os amigos, saía na noite, vocês sabem disso, né? Curtia a vida dele, da juventude da época, pras tavernas, enfim. Então diz que ela sentiu aquele ímpeto e gritou: Scendi, Francesco! Sabe? Scendi! Desce, Francisco. Que era um modo de cumprimentar, de dizer desce. Desce. Ele tá esperando a turma da Baldória, que em italiano chama Baldória, né? Da confusão de descer. Mas foi uma coisa muito mais forte do que ela. Mas ela disse que quando ela fez isso, ela sentiu um alívio. Mas disse que tava deserto, não tinha uma alma, graças a Deus, né? Só tinha a filha. Aí a filha olhou e fez: mãe, oxe, o que é que você tá fazendo? Aquele mesmo segundo ela ria gostoso, como se fosse um riso de alegria, de desabafo, né, dona Edna? De alegria, de desabafo. Tirou de dentro da alma. Aquilo ali tirou de dentro da alma. Olha que coisa, né? Que alívio. Vai. E nada. E sentiu esse ímpeto gostoso de fazer isso. Desses segundos de lembrança. E eu tenho assim, em casos, ou eu tenho um monte de amigo que tem uma coisa interessante para contar relativo a isso. A esse tipo de lembrança que a própria Dona Ivone está contando. Só que a Dona Ivone está contando uma situação de angústia muito profunda. Né? De uma angústia assim, muito pesada. Nesse caso dessa amiga foi uma lembrança assim maravilhosa. Então existem flashes da nossa vida que você vivencia e se você se deixar ir, é perfeito. Tem um outro caso interessante também de uma companheira nossa, que ela estava ouvindo uma música com ritmo afro. Tá bom. E ela gostava dessa música. E aí sentiu o ímpeto de dançar rodando. Como as baianas, né? Que vai fazer aquelas lavagens. Não sei se vocês conhecem no Brasil. Nem todo mundo conhece. O pessoal mais o pessoal do Rio talvez saiba. O pessoal da Bahia. E sentiu aquele ímpeto de rodar daquele jeito. Naquele ímpeto de rodar daquele jeito, se viu exatamente linda, negra, rodando daquele jeito, uns dentão assim, bem branco, diz ela, né? Aquele sorriso maravilhoso. E ela dançando assim, com aquele rodinho assim, vendo o mar. E é feliz da vida, como se fosse uma saudação ao seu orixá. Um momento de infelicidade. E tudo isso durou segundos. E ela fez mesmo, ela girou daquele jeito, ela deu aquele sorriso e a saudação ela fez. Mas lúcida, Não é que entrou num transe e tal, fez daquele jeito e se sentiu super bem de fazer isso. E se sentiu super bem de fazer aquela ação. Então, existe tantas histórias que isso é comum mais do que a gente imagina. Basta se auto-observar. Então, quando eu pergunto para vocês, gente, aconteceu isso? E a Dona Ivone pega e descreve um fato desse, lógico que o dela está relatado uma situação trágica. Nós podemos ter situações também trágicas, não é? Eu tenho um outro caso dessa outra amiga nossa, sempre dessa amiga nossa, que contava a um pessoal o que aconteceu na escravidão do Brasil. Então tava ali contando, e disse que falou, não, porque o Pelourinho, o que é Pelourinho? Ele explicou o que é Pelourinho. Naquele momento aí se sentiu contar, mas com
uma coisa assim íntima, com a mágoa, com a revolta tão profunda, daqui porque é assim, porque faziam assim, e as pessoas que ouviam ficou assustada, porque ela estava assim com muita mágoa no contar. E eles pegavam o chicote, batia assim, batia assado, ela começou a chorar. Se emocionou e começou a chorar. O povo que estava ouvindo falou, meu Deus. Aí se desculpou, diz ela, que se desculpou dizendo, não, porque essas histórias assim do Brasil tocam muito o coração da gente, é muito forte, né, você saber que o ser humano sofreu desse jeito. E tapeou o povo, né, mas... E o pessoal comeu, né, lógico, a tapeação, mas a questão, sabe, de vivenciar aquilo é muito forte, muito íntimo. Existem explicações para isso hoje, dentro de grandes estudiosos do psiquismo. São flashes de vidas. Outros companheiros, por exemplo, se vê exatamente sentado numa mesa redonda, fazendo a mesa levitar, naquele período de Kardec. Enfim, circunstâncias que fazem parte da nossa vivência, que pode ser induzido por um espírito, pode ser uma coisa autônoma mesmo, sabe? Como se a palavra rigúgito, como poderia traduzir rigúgito, minhas amigas brasileiras e italianas? Mas rigúgito acho que soa melhor para aquilo que eu quero dizer. Quando a criança bota para fora aquele pouco do leite, né? Gofar. É como se fosse, eu só vejo em italiano, uma fuoriuscita. Regurgitar. É regurgitar também em português? Ótimo, então. Fosse um regurgitar do inconsciente. E esses flashes acontecem, o próprio Kardec diz isso, quando ele trata de emancipação da alma no Livro dos Espíritos, por incrível que pareça. E trata, se eu não me engano também, Juliana, na Gênese. Aqueles segundos. Então é como se seu inconsciente regurgitasse aquilo ali para você, né, tomar um baque. Oxe, que coisa engraçada. Aí você vai viver uma cultura, você vai ver uma música de um povo indiano dos Estados Unidos, parece que você conhece aquilo ali. Então, é um regurgitar mesmo do próprio inconsciente. Algum objetivo existe, você entende? Porque nada é perdido na natureza. Tudo existe um objetivo para o nosso crescimento. Então, eu não boto nada a perder. É igual reciclagem. Você pode reciclar tudo, né? Então, pode reciclar tudo. Então, até essas lembranças acontecem com os espíritos. Com os espíritos também acontecem em proporções mais claras do que a nossa. Por que com os espíritos podem acontecer em proporções mais claras do que as nossas? Quem sabe me dizer isso? Por quê? A Andrea diz ali pra gente, tem uma médica que contou que foi passear em Pernambuco e disse que sentia em casa, tudo era natural lá pra ela, comida. Quando voltou pro Rio, sentiu uma imensa saudade. Pois é, né? Uma vivência ali, aquele flash de se reconhecer. Tem gente que reconhece até os lugares. Mas nisso aí é só uma lembrança, uma intuição. Tem gente que tem mesmo lembrança fatal. Lembra o lugar, sabe dizer certos detalhes. Certo? Então, por que os espíritos... Eu só vou continuar depois que alguém me responder isso. Por que alguns... Bora, Dudu! Por que os espíritos podem ter esses regurgitares do inconsciente muito mais fácil do que nós? Por que será? O chocolate lindo eu não vou dar. Sim, porque tem uma visão mais ampliada, mas existe uma... Bravíssima, Carol. Ausência da matéria. Em que sentido, não estando encarnado, não está sob julgo da matéria. E a consciência se amplia muito mais facilmente, é muito mais elástica, mesmo que o perispírito seja de um tipo de matéria que tem essenciado. Tá bom? Então vamos lá. Que fenômeno, pois, seria esse
Seria realmente um transe? Seria expansão da subconsciência, cuja lembrança, se implicar expiação, poderá levar o paciente à loucura? Seria provocado pela própria entidade interessada em não ser esquecida, isto é, Roberto? Então ela pergunta, por quê? Né? Seria provocado pelo Roberto, ela está criando uma linha de raciocínio, né? Vamos adiante. Seria certamente a eclosão do passado provocada pelo próprio companheiro de outras vidas. No caso dela, ele estava provocando. No caso dela, ele exatamente estava provocando. Em outros casos, pode ser uma circunstância, um ambiente, uma comida que você come. Eu conheço uma moça que foi pro Egito, vocês não conhecem, não vou dizer o nome do mesmo jeito, mas conheço uma moça que a gente fez um atendimento fraterno com ela, que ela viajou pro Egito com a família, super bem casada, com filhos já grandes e tudo. E ela foi pro Egito e teve um guia que ficou com eles 15, 20 dias. Ela teve lembranças de pretérito muito fortes e o guia era uma pessoa envolvida com ela afetivamente. Um grande amor da vida dela. Olha que coisa, assim, expressões minhas populares. Umbralina, gente, um horror. E a pessoa altamente limpa, equilibrada, mulher honesta. E conviver com aquele homem por 15 dias, sentando na mesa, cumprimentando a sua família. E ela perceber que volta e meia parecia que o homem intuía também, que o olhar dele cruzava, um árabe. Um homem árabe. E quando o olhar dos dois cruzava, ela tinha vontade de desmaiar, fugir, se jogar embaixo de uma mesa. Olha que inferno. Pois nada não, essa moça voltou. Essa moça voltou. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Psiquicamente, a vida dela ficou dificílima. Ela ter que encarar o marido. Essa pessoa não saía da cabeça dela. Não saía. Ela não conhecia nada de espiritismo. Olha que loucura, viu? Católica até o último fio de cabelo. Não sabia nada de vida passada, de reencarnação. Nunca nem tinha ouvido falar de reencarnação. Imagina que sofrimento. E ela, aquela mulher honesta. E aí, coincidência, o homem fez amizade com o marido. E ele falou, quando eu for na Itália eu vou procurar você. Essa mulher não podia dizer pro marido que não. Pois, minha filha, o cão atenta. Esse homem, ele venha mesmo e não sei o que, recebeu esse homem em casa. E ela calada ficou, lógico, séria. É brincadeira que sofrimento, ela tem que fazer terapia, a gente fez atendimento fraterno, aquela coisa toda. Teve que fazer terapia mesmo com psicólogo, transpessoal. Foi uma situação de sofrimento. O cara árabe. Você imagina a cultura dele com a mulher ocidental, né? E ela sabendo que culturalmente ele ia achar ela assim uma mulher das piores qualidades, se ela só olhasse pra ele diferente. E ela foi digna, viu? Digna, não se deixou levar, mas aquela coisa passional, disse assim, dela não dormir, da imagem daquele homem vir na cabeça dela, dos beijos que ocorreram. Menina, uma coisa assim do inferno. E até hoje, isso tem passado 5, 6 anos, ela ainda faz terapia para superar isso. Pois é. Não sei como é o terapeuta, a que ponto tá pegando, né? Não sei como é que tá mais a questão do terapeuta. Olha que coisa problemática, gente. Vocês estão vendo? Então isso pode ser. Deixa eu voltar pro meu pensamento, viu? Contei o caso da moça, mas deixa eu voltar pro meu pensamento aqui. Pode ser fatores que possam... eu ia dizer fatores escatenantes. Escatenante em italiano não serve. Fator Juliana. Não consigo achar a palavra em português, gente. Vocês têm que me perdoar. Não me vem. Eu sei até, mas não me vem. Fatores que... desencadeantes. Ai, Juliana. Pelo amor de Deus.
Fatores desencadeantes. Então, fatores desencadeantes pode ser o espírito, nesse caso, que era Roberto, que amava ela, a presença dele, a vontade que ela superasse as suas dificuldades espirituais, induziam o transe. É 1. 2. Através de obsessão. Um espírito obsessor, não é o caso de Roberto, é um tipo de obsessão a dele. Mas, no caso de obsessor por perseguição, pode fazer isso que acontecer. E personalidades anteriores venire, é terrível, né? Virem a gala, regurgitar e causar problema na vida da pessoa. Terceiro, pode ser exatamente um contato com o ambiente, uma consciência culpada, enfim, pode fazer com que essas coisas venham à flora, tá? Então, o conhecimento é libertador. Falar disso com vocês, com a clareza que eu pretendo estar aqui falando, faz com que nós vivamos muito melhor. Ter o conhecimento que liberta é tudo de bom, vocês não acham? Poder falar desse tipo de assunto, porque às vezes fala assim, não, a gente vai falar só de espírito. O contexto de falar de espírito é uma coisa muito ampla, que abrange uma temática muito complexa, e às vezes surgem temas, uma ocasião que isso vem à flora. E os trabalhos da Dona Ivone, eu gosto muito, tem esses vieses, vamos dizer assim, pra cá, pra lá, dá pra gente desenvolver. Por isso que um capítulo, ele caminha bastante. Caminha assim, macenta, a gente fala muito no mesmo capítulo, porque vocês observem como é rico de detalhe. Não é? A Carol colocou ali pra gente, vamos ver a experiência da Carol. Eu não sabia nada de doutrina quando conheci o amor da minha vida há 16 anos. Nunca mais minha vida foi a mesma e nem a dele. Entretanto, por erros de ambos, em muitas encarnações ainda temos que viver separados. Já fiz regressão, terapia e tudo, faz 20 anos. Pois é, Carol, você vivenciou pessoalmente, né? Eu não sabia, tratando desse tema, uma situação parecida, né? Sinto muito no meu coração e espero que você supere em breve, certo? Que você tenha esses conhecimentos aqui para ganhar mais força, para ficar forte, resistência, para poder levar adiante. É muito marcante essas experiências, com certeza. Extremamente marcante. Então, são os fatores desencadeantes, né? Falei aqui com vocês. É assim mesmo que se diz, gente? Se eu falar errado, vocês me consertem. Eu não ligo se é no áudio isso, não. Paciência. O ambiente do Campo Santo, a presença do espírito Roberto, ainda carregado de dolorosas recordações, o meu drama íntimo do pretérito, o desejo que ele próprio Roberto tinha de que nenhum detalhe desse passado fosse por mim esquecido, reviviam, na minha consciência normal, partículas de ocorrências vividas outrora. Ocorrências que se teriam desenrolado após a morte dele próprio e que resultaram no desequilíbrio que me levou ao suicídio de então. Então ela coloca aqui para nós tudo o que poderia ser, né? O que poderia ser essas questões. O estado, pois, que agora ecoava na minha subconsciência, seria pálido reflexo do mesmo que me acometera no passado. Os delírios de um coração grandemente ferido por si próprio e com a consciência culpada antecedendo o ato do suicídio. Mas igualmente de súbito eu voltava a mim, reintegrando-me no presente. É o que acontece, né? O transe cessava. Sentia-me atordoada, estranha a mim mesma, apavorada durante alguns segundos, mas certa de que um passado terrível vivia calcado nos arquivos de minha alma. Horrorizava-me a ideia de que eu estivesse obsidiada. E então me retirava do cemitério convencida de que eu mesma fora, noutro tempo, aprisionada num túmulo como aqueles, por um acontecimento trágico que não podia definir. Então,
Então, fora todas as dores que ela tinha, ela também tinha consciência de um suicida, ex-suicida, né? Ex-suicida. Então, as percepções do suicida pela questão, próprio, vamos dizer assim, mecânica do sistema do suicídio, tá? Não é nem a questão moral, a repercussão própria no perispírito. Casava, vamos dizer, no caso dela, uma certa especialidade, entre aspas, do fenômeno de desdobramento. Como a nossa faculdade mediúnica e anímica é como uma digital, não pode se repetir, não é igual, é parecida, mas tem nuances diferentes de indivíduo em indivíduo. Por quê? Por causa da vivência secular de cada espírito, tá certo? Então não pode ser como a matemática. 2 e 2 são 4. Vão ter as suas nuances diferentes, estilo, porque nós somos espíritos que temos vivências diferentes, certo? Semelhante, assim, tem uma coisa que é interessante, que do fato dela voltar logo assim, ter a lucidez, era um tipo de delírio. Na psiquiatria, muitas pessoas são classificadas por loucas por causa desses flashes. O que é que diferencia a pessoa que está entrando mesmo num processo de loucura? Olha que ela faz a pergunta, né? Esse tipo de situação pode implicar, assim, a levar o paciente à loucura? Depende da circunstância e do fator escatenante. Vocês têm consciência disso? Reparem bem, a pessoa que está envolvida na loucura, e agora eu vou pegar, por exemplo, um exemplo de um esquizofrênico. Ele não tem razão de causa. Ele não tem noção, por exemplo, que um delírio que ele possa estar tendo seja um delírio. Ele acha que é um fenômeno da hora ali, momentâneo, é real, é naquele momento, papum. Então, tanto ele pode estar mesmo falando com o espírito, como ele pode estar tendo uma visão de uma vida passada, mas ele não tem o mínimo de noção que é uma visão da vida passada, e que alguém que está falando com ele não é um espírito em si, mas é um eco das suas lembranças. Então ele não tem noção, para ele é um fato. Tá claro isso? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? No caso dela e no caso dessas pessoas que eu citei, essas pessoas sabem que são uma imagem relativa àquele assunto. Por mais que ela tenha um ímpeto de gritar, desce Francisco, ela é consciente que é um flash, que é um ímpeto, que é um delírio. Ai, acabou, passou, voltei ao normal. Gente, ela tem lógica no seu raciocínio. Vocês têm noção? Conseguem fazer a diferença? Agora, a pessoa que não tem mão desse tipo de informação e que ela vai descrever a um médico inexperiente sobre esse campo, vocês têm noção que ele vai ver tudo como a mesma doença? É tudo um balaio de gato. É ou não é? Eis a questão. E essa questão da psiquiatria, ela é muito delicada, gente. Ela é muito delicada. Eu tô falando com vocês disso porque é uma área que eu me dediquei profundamente ultimamente. Estudar bem a esquizofrenia sobre o campo psiquiátrico, não espírita. Então, o que eu fucei de aula de psiquiatria, opinião dos psiquiatras, falei de um livro pra vocês que eu comprei, não é? De Schneider, que era esquizofrênico mesmo, porém médium, psicométrico e um monte de coisa que na época não sabia explicar, mas a gente que lê pode enumerar as características dele. Talvez se ele tivesse sido tratado sobre esse campo parapsíquico, ele tivesse tido uma melhora muito grande. Se, por exemplo, o Schneider tivesse encontrado um Dr. Sérgio Felipe de Oliveira na vida dele, né? Tinha se aproveitado bastante. Mas a experiência de Schneider ajuda muito a psiquiatria. E depois, ouvindo os próprios médicos espíritas agora,
material espírita, enfim, e tratar, aprofundar autodidaticamente, né? Porque como eu lido com esse tipo de argumento, é importante que eu me aprofunde nesse tema. É muito importante. Porque quando a gente lida com atendimento fraterno, você tem que ter o olho de perceber. Tem que ter o olho de perceber. Lidando com a pessoa, você tem que ter a visão para ver onde encaixa o quê. É essencial. Lidar com mediunidade é essencial. Então, me senti no dever. Então, quando eu fui ver esse tipo de questão com esquizofrênico, gente, fala, meu Deus, que coisa interessante. O esquizofrênico, ele tem situações anímicas, mediúnicas, só que ele, quando ele vê e ouve vozes, né, Flor? Ele não tem essa lucidez de dizer assim, tá bom, passou, ai gente, eu voltei ao normal, meu Deus, aquilo ali era uma coisa que quem sabe o que é que é. Tem gente que não tem noção de vida passada, por exemplo, como essa moça que eu tô contando pra vocês, mas ela tinha uma lucidez, vocês estão entendendo? No falar, ela não sabia nada de reencarnação, mas ela falava com clareza. Olha, eu não entendo um tubo disso aí, mas ela era lúcida, vocês entendem? Ela não pode entrar como esquizofrênica. Ela não pode entrar como esquizofrênica. Você achou que desencarnou, Dudu? Você tá vivo, filho. Você tá vivo, bem. Por que você tem essa necessidade de ser leve? Você tá vivinho, viu, meu filho? Olha no espelho pra ver se meu filhinho tem o pé. Se meu filhinho tá com o pé, é porque tá vivo. A Florzinha colocou ele pra gente. Imagina. Certo. A Flor disse assim, meu esposo era médico de incorporação. Os colegas diziam que ele tinha de esquizofrenia, ele é epilético incorporado. Porque existe uma problemática mesmo primeiro, para epilético, tinha que ver se a pessoa tinha um problema neurológico. Se não sai no ECG que a pessoa é epilética, então não tem um problema neurológico. Mas às vezes sai determinados ECG que não é epilético, porém não é normal, é quando entra a mediunidade. Pois é, né, Flor? Dr. Sr. Jorge André, então. E aí é onde entra a mediunidade. E aí vai esclarecer as pessoas. A pessoa que. Mas eu digo pra você assim de coração. Que a questão do Schneider, vamos pegar o Schneider, que não encontrou um especialista que pudesse ajudar ele na época que tava os psiquistas tudo trabalhando, gente, na Europa sobre essa temática, e Schneider não achar um psiquista que pudesse, né? É porque era uma questão mesmo de prova e expiação para ele mesmo. Não tenho dúvida disso. Porque Schneider na mão, por exemplo, de um... Não me vê o nome, gente, do pessoal lá, do francês e outros, não me vê os nomes, mas na mão de um pessoal desse, nossa senhora! Ou no pessoal daqui mesmo, que pudesse estudar, o pessoal italiano, como Ernesto Bolzano, tivesse caído na mão, por exemplo, desse pessoal aqui, tinha muitos que agora não vê o nome deles, depois quando eu lembrar, no segundo momento eu digo pra vocês, que estudavam com tanta seriedade. Então não aconteceu isso porque não era pra acontecer mesmo, né? E a experiência de Daniel Schreiber, Daniel Schreiber serviu mesmo hoje pra história da psiquiatria, né? Então nada se perde, não é isso, Flor? Não, Dr. Jorge André é maravilhoso. Deixa eu ver o que é que Dudu colocou. Isso tem a ver com empatia fluídica ou é delírio da hora mesmo? Duas perguntas? Não, Dudu, uma só. Cadê a outra? Você disse duas. Tô voltando. Não tem. Só tem uma. Isso tem a ver com empatia fluídica? Eu não entendi, Dudu. Não entendi. Porque eu tô falando, eu tô seguindo uma linha de raciocínio. Aí não dá pra eu parar pra eu ler. Depois que eu concluo a linha de raciocínio, aí eu paro e vou lendo o que tá sendo escrito.
Se eu paro para falar, eu perco o que eu tô falando, eu perco o raciocínio, depois eu paro para falar. Semelhantes choques assim continuados desde a infância teria fatalmente de afetar o meu estado geral, físico e psíquico. Inquieta, minha mãe providenciou tratamento em excelente núcleo espírita da localidade antiga Assistência Espírita, Bittencourt Sampaio. Vou lembrar para vocês que Bittencourt Sampaio era o espírito que era o mentor do seu Zico Horta, tá? Do médium Zico Horta, e que levava o nome Assistência Fraterna Bittencourt Sampaio. Mesmo espírito que deu assistência a Dona Ivone, não pouco. Aí eu fiz uns cálculos com vocês. É o seguinte: a Dona Ivone é de 1900. De fato, a Dona Ivone é de fato de 1900, tá? Existem dados que ela é de aqui no livro mesmo está dizendo que ela é 1906. Mas Dona Ivone é de 1900, tá bom? Então, da data de ela nasceu mesmo em 900. Dr. Bezerra de Menezes desencarna e ela nasce. Esses são fatores históricos. Então, se ela em 1900, isso foi em 1915. Certo? 1915. Ela tinha 15 anos. Ela começa a psicografar os livros que depois vai relatar a vida dela depois do 26. Tá certo? Depois do 26. Vocês lembram disso? Que é quando ela... É o ano que ela chama o ano mais fértil da vida dela. Quem lembra dessas coisas que ela fala da Elevação do Invisível? Tá no livro da Elevação do Invisível. A gente tem até esse estudo aí que o Dudu gravar. Né? Então, Elevação do Invisível. Ela fala lá. Foi o período mais fértil quando ela já estava morando em Minas, etc. Então, a Dona Ivone foi em 1915. O espírito de Bittencourt Sampaio é que entra no meio dessa história, junto com Zico Horta, para confortar, salvar a Dona Ivone. Mas vai ser cenas dos próximos capítulos da semana que vem. Por quê? Porque eu não quero fazer uma coisa com pressa. E eu queria falar para vocês do Bittencourt Sampaio a semana que vem. Eu ia falar já do seu Zico Horta, tá? Então eu vou falar dele e vou falar do Bittencourt Sampaio também. Como eu não quero fazer uma coisa assim desesperada nas carreiras, então a gente vai adiar para semana que vem, porque fica um trabalho mais, assim, vamos dizer, mais... Que me ajuda na palavra? Fica um trabalho mais bem feito, né? Vamos dizer assim... Não era bem feito realmente, o que eu queria dizer, mais completo, enfim, é isso. Então, pessoal, um beijo a todo mundo, tem gente nova aqui, tá certo? A Carol, não me lembro dela tá aqui com a gente, né, Carol? Você é de onde? Beijo pra você. Entrou a Janaína, bem-vindos todos. Tá certo? Sejam todos bem-vindos na nossa salinha. O Dudu botou ali os horários, tá? Sempre às 8 horas da manhã. Tem também a sala de prece das meninas, Dudu, sempre nessa sala, horários diferentes, que é com a Silvana e com a Silvia da Alemanha, tá bom? Então, colocar aí pra vocês, ver se o Dudu arruma. Então, horário de prece, pessoal, se vocês puderem vir também. Ai, que bom, Carol. Que bom. Então, você vem na sala de prece, tá vendo? Lembrei na hora. Então, é bom falar, né? A sala de prece aí pro pessoal, para as vibrações, também sempre aqui no Maria de Nazaré. Então, vamos agradecendo a Deus. Convido vocês para uma prece junto comigo. Vamos lá? Elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai Criador essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, nos esclarecendo, fazendo novos laços de amizade. Pedimos a Jesus as bênçãos a cada lar, a cada morador desses lares, crianças, bichinhos que
que possam sentir a irradiação à distância porque ela existe, Senhor. E não porque nós acreditamos, mas porque é assim. Que nós possamos nos sentir beneficiados por esses momentos de comunhão com a espiritualidade superior, com os nossos espíritos protetores que nos assistem, que presenciam esses momentos de comunhão amiga. Dai-nos, Senhor, força, coragem e vigor de continuar caminhando na nossa vida material. Ajuda-nos, Pai, que a nossa consciência se expanda e que a vida material não nos oscure, não trave a nossa visão de espírito milenar que somos. Que possamos aproveitar cada segundo, cada momento que a vida nos impõe e nos coloca para sermos melhores e muitas vezes para sermos provados na nossa paciência, tolerância e amor. Nossos agradecimentos a todos os espíritos desencarnados que aqui se encontram nesse conjunto de pessoas. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja, graças a Ti, hoje e sempre. Graças a Deus.